como você está? Espero que esteja bem. Hoje vamos de mais um estudo bíblico e eu queria dividir com você algo que falou ao meu coração na semana passada, uma palavra do Senhor que veio quentinho no meu coração e eu quero dividir com vocês hoje, tá bom? Então nós vamos lá para o livro de Jó, capítulo 23, verso 10. É somente um verso, tá bom? Vamos ler. Jó 23, 10. Na minha Bíblia aqui, ele tem um título que diz assim: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. E o verso que eu quero dividir com você, o 10, diz assim: Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Amém? Que glorioso para nós que cremos, para nós que temos um Deus e cremos nele. Que gloriosa segurança saber que Deus sabe o caminho, ele sabe, nós não estamos à deriva, mas nós temos um Senhor. E esse caminho, ele pode ser torcido, pode ser misterioso, pode ser um emaranhado de provação e lágrimas, mas ele conhece, o Senhor conhece esse caminho. Em todas as coisas, na Bíblia temos várias situações que não saíram do controle do Senhor, né? Homens que serviam a Deus, homens que buscavam a Deus e que em determinado momento o caminho ficou muito estranho. Para Daniel, por exemplo, ele estava dentro de uma cova com leões. Para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam dentro de uma fornalha. Mas não era à toa, porque aquela cova foi Deus que preparou. Aquela fornalha foi Deus que acendeu. E um Deus que guia tudo, um Deus poderoso, que conhece e dirige os nossos passos. Quando Deus levou o povo dele a águas amargas, logo em seguida levou a um lugar onde tinha 12 fontes, perto do deserto. Então o Senhor tem uma estratégia. Deus tinha um caminho escuro para os egípcios e ao mesmo tempo ele tinha uma coluna de fogo e nuvens que guardavam o povo dele. Na fornalha, na dificuldade, na luta, nos problemas, nós devemos confiar em quem? Em quem nos levou para a cova, em quem acendeu a fornalha. Por quê? Porque essa fornalha não é para nos destruir. Essa fornalha é para nos refinar. E na hora certa, quando estivermos refinados, o Senhor, Ele mesmo, nos tira deste lugar. Quando nós, muitas vezes, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós não vemos o Senhor por perto. É nesse momento que o Senhor está mais próximo de nós. Existe até uma música, um verso, né, que é muito conhecido, que chama Pegadas na Areia, e lá exprime exatamente o que acontece. Nos momentos mais difíceis, onde nós nos sentimos só, o Senhor nos carrega. O Senhor nos carrega nos seus braços, o Senhor nos esconde debaixo das suas asas. E será que nós reconhecemos o Senhor em tudo isso? Será que nós reconhecemos o Senhor na luz do sol que entra no nosso quarto, na oportunidade de mais um dia e até nas lutas? E tudo isso não acontece, muitas vezes nós ouvimos falar, providência divina. Providência é algo muito abstrato para dizer do caráter do nosso Deus. O nosso Deus Jeová, o nosso Deus pessoal, o nosso Deus operante, controlador, cuidadoso. Nós devemos fazer como Jó, reconhecer em todos os nossos caminhos um Deus que cuida. Jó viu a mão do Senhor em tudo, na espada, no fogo, no temporal, no terrível silêncio de Deus diante da dificuldade. E ele disse: O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vendo Deus em tudo, a nossa fé vai chegar ao clímax, vai chegar no ponto mais alto, quando esse poderoso príncipe do deserto, que foi Jó,
Sentou-se sobre a cinza e disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós chegaremos a uma fé nesse nível também, quando nós enxergarmos em tudo as mãos do nosso Senhor. Ele sabe o caminho. Quero dividir com você, antes de encerrarmos, uma história que diz que um homem foi para uma floresta e lá ele contratou um guia. E era uma floresta muito fechada. E ele saiu com o guia e eles andando durante dias. E o guia abrindo a floresta, né? Abrindo o caminho. E ele disse assim: ah, tá demorando muito. É, é, você não sabe o caminho. O guia olhou para ele e disse assim: eu sou o caminho. Assim é Jesus na nossa vida. Não existe. O caminho que existe é o caminho que o Senhor fez, é o caminho que o Senhor abre. E é nisso que devemos crer. É nisso que a nossa vida deve se pautar. Então, nesse dia eu digo para você, confie no caminho de Deus, confie no caminho do Senhor, mesmo que seja em meio à luta, saiba que Ele não perdeu o controle. O Senhor tem o controle da nossa vida nas mãos dele. E para encerrar, quero deixar para você Jó também, capítulo 42, verso 2, diz assim, ó, Jó dizendo para Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Todo o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Peça a Ele, confie nele e o plano dele se cumprirá. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor. Espero que essa palavra tenha falado ao coração dos teus filhos, assim como falou ao meu Pai. Que nós possamos confiar que o Senhor sabe o caminho, que o Senhor é o nosso caminho. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Visita cada um de nós, Pai, e nos dá a fé de Jó, a confiança de saber que tudo está nas tuas mãos e que o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus cuidadoso e em todos, até nas provas, o Senhor não quer nos destruir, o Senhor quer nos refinar para que tenhamos uma vida conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar comigo. Que o Senhor abençoe e que o Senhor te guarde, você e a sua casa. Amém.